Às vezes é difícil, mas fulano não te canta, porque é tão comum imaginar que um homem vai sentar com uma mulher, que é interessante, que é isso, e que, né, você, olha, se isso acontecer, eu levanto da mesa e vou embora. Um Brasil deste mês da mulher é diferente. No lugar de trazer um entrevistado, a gente tem hoje aqui 3 jornalistas do Brasil que vão falar sobre questões relacionadas à mulher. Érica e Thaís, obrigada por estarem aqui comigo. Eu vou começar com uma pergunta que traz um pouco da nossa experiência pessoal, principalmente no mercado de trabalho. Então, eu me lembro claramente do momento em que eu me dei conta de que ser mulher e ser jornalista seria uma questão, e ser profissional no mercado de trabalho seria uma questão. Até aquele momento, eu tinha estudado, eu tinha me formado, nunca tinha pensado, nossa, eu sou mulher, tem uma questão aqui. Eu estava trabalhando numa posição de coordenação numa equipe, e aí um subordinado meu, eu descobri que um subordinado meu da minha equipe ganhava mais do que eu. E quando eu fui reclamar dessa situação, eu ouvi que ele era um chefe de família e eu era uma mulher solteira, por isso ele deveria ganhar mais. Queria perguntar para vocês, em que momentos vocês já tiveram esse momento de perceber, nossa, eu sou uma mulher e isso vai ser uma questão na minha carreira? Certamente aconteceu mais de uma vez, mas eu acho a primeira que eu consigo me lembrar que me marcou, eu acho que foi quando a primeira, talvez a segunda ou terceira vez que eu ouvi uma gracinha de um mesmo chefe. Eu acho que foi quando eu comecei a pensar, nesse caso específico, a pessoa não teve nem o cuidado, falou alto, falava alto, brincadeiras supostamente inofensivas, que a gente sabe que de inofensivas não tem nada, e que acho que me levaram, me fizeram me sentir muito mal, porque me fizeram refletir sobre o que as outras pessoas estariam pensando, entendeu? Então, será que as outras pessoas acham, será que isso não diminui meu mérito? Eu estou aqui trabalhando pra caramba, me matando de trabalhar, para ir bem, para apresentar um bom resultado no meu trabalho, e as outras pessoas podem estar pensando que, na verdade, eu consigo ter um bom espaço, por exemplo, porque o meu chefe simpatiza comigo. E isso acho que eu não via nenhum homem passar por essa situação. Pela mesma situação. Então você viu que era uma situação diferente pelo fato de que você era uma mulher, né? Eu acho que essa situação que a Érica fala aqui, infelizmente, saiu recentemente uma pesquisa feita por um portal, mais de 70% das mulheres jornalistas viveram situações de constrangimento por brincadeiras, por coisas machistas ou cantada mesmo de chefes ou pessoas do trabalho. Então, infelizmente, eu acho que é uma situação comum. Ouvindo vocês duas aqui, eu me lembrei de uma situação que eu falei, que droga que eu sou mulher. O contrário, foi uma invasão do MST na fazenda do Fernando Henrique Cardoso, que era um lugar, o Fernando era presidente, e era um lugar completamente afastado, assim, 300 quilômetros de uma estrada de terra horrorosa, e aí o MST invadiu, e eu era a equipe que estava na redação, 7 horas da manhã, pegamos o carro e fomos para lá. E chegamos lá, ficamos o primeiro dia, um jornalista resolveu que tinha que dormir na porta da fazenda e não a 1,5 quilômetros dali num lugar que tinha uma casa, e todos nós tivemos que ficar. Então eu aguentei a primeira noite dormindo no carro, indo no rio, escovando o dente no rio quando dava, aguentei a segunda noite. Na terceira noite, eu era a única mulher, desde o começo da cobertura, eu era a única mulher ali no meio, né? E a coisa começou a ficar mais tensa e tal, chegou um momento que, olha, não dá mais para você ficar aí, precisa ter um homem aí onde você está. E a notícia estava lá, né? Quer dizer, era uma coisa que estava acontecendo ali e que a gente tinha que lutar com todas as adversidades, independentemente se tinha que ir no banheiro no rio ou não, mas assim, o fato de eu ser mulher me fez ir embora. Eu tive que ir embora porque, por ser mulher, eu não tinha como mais estar ali.
né? Nem sei se envolvia alguma coisa de respeito das outras pessoas que estavam, acho que não, mas eu realmente era um ser estranho ali que não cabia mais naquela cobertura, né? E esse foi um dos momentos que eu falei, nossa, é incompatível, né? Tem algumas coisas que ainda são incompatíveis nessa vida. Uma situação de estranhamento e até um pouco de risco, né? Você de risco, lá, exatamente, de risco, assim, até de desconforto, mas o desconforto pessoal não era tão... Claro que era chato, porque para a mulher é mais chato, né? A gente é o banheiro e tal, mas mesmo assim era uma situação que o fato de eu ser mulher, chegou uma hora e falou, não dá mais para ter, você é a única mulher aí, não dá mais para ter. A equipe está constrangida porque tem que dormir no carro com você e é coisa de homem e tal, então eu tive que ir embora. Interessante essa situação de ser uma mulher em meio a um monte de homens, né? Eu estava conversando com a Érica, eu vivo isso muitas vezes em vários ambientes, né? No ambiente acadêmico, no jornalismo, quando eu circulo entre empreendedores. Semana passada mesmo eu tive uma reunião com 8 homens. Quer dizer, por que isso ainda acontece? O que vocês veem, né? Vocês veem nessa situação muito, meio um monte de homens, chefes homens, companheiros homens e tomadores de decisões homens, e aí vocês estão lá, a única mulher sozinha. Por que ainda é assim? O que vocês acham? Érica começa, Érica começa. Eu acho que é reflexo dos números, né? As estatísticas mostram que ainda tem havido muito progresso e houve, né? Eu acho que é importante ressaltar que o mercado tem evoluído, a gente tem mudanças positivas, a diferença salarial entre homens e mulheres tem caído em muitos países, Brasil, inclusive no Brasil. Participação também, mas acho que a participação dos homens, há pouco tempo eu estava fazendo uma reportagem e uma empresa que tem uma postura bem interessante em relação a incentivar a participação feminina, eles foram transparentes o suficiente para me mostrar um gráfico interno do como é que é o organograma deles por sexo, né? E começava analistas, o cargo mais, do mais iniciante até o mais sênior. Em algumas posições, se não me engano, de gerente, você tinha até mais mulheres já do que homens, mas depois ia funilando visivelmente, assim, né? Você ir para um cargo de direção, você tem 10% de ser mulheres, acho que na maior parte das empresas. Então, eu acho que o que você sente é um reflexo da realidade. Eu acho muito interessante, aliás, você que está no meio acadêmico, no meio acadêmico é muito forte isso, né, Sabine? E acho que as pessoas normalmente não, acho que por falta de informação, admito que eu mesma já tive nessa posição de falta de informação, de você associar a academia a um universo talvez mais fácil para a mulher, não é o contrário, é um dos mais pesados, porque você tem a pressão da publicação, né? E aí casa justamente uma coisa que dizem muito, acho que agora, talvez respondendo mais claramente a sua pergunta, você tem um momento da vida da mulher que a mulher tem filho, a maior parte das mulheres param para ter filho, né? Param literalmente, porque você tem a licença maternidade, e é nesse momento que se percebe que a inserção muda, a separação fica mais evidente, as diferenças, o abismo que é importante ressaltar, existe desde o início, aumenta muito. Então, assim, eu acho que quem tem pensado sobre o tema e procurado boas soluções, olhe especialmente para este momento. Não, é importante dizer que não é o único, né? Se resolver isso, acho que restam outras questões, mas eu acho que tem isso, assim, acho que as empresas têm dificuldade de lidar, as mulheres, os maridos No caso do meio acadêmico, é interessante que no Brasil, metade da produção científica nacional é de mulher. Quer dizer, metade da ciência nacional é feita por mulher, mas se você for aos departamentos, às reitorias, aos chefes de grupos de pesquisa, são todos homens. Quer dizer, a mulher, ela desaparece, né, na média gerência da empresa, ou num momento lá no meio acadêmico, ou na chefia do jornalismo, ela desaparece, né? Eu até quero dizer aqui o seguinte, que eu acho que as mulheres cresceram muito, no meio jornalístico hoje, as redações
tem muitas mulheres, né? Isso é uma realidade. As redações hoje estão tomadas por mulheres, né? E coberturas que até então eram cobertura econômica, por exemplo, Érica, que é uma coisa que a gente lida, que é um universo extremamente masculino, né? Eu tenho quase nenhuma fonte feminina no mercado, ou mesmo na academia, de economistas, de pesquisadores e tal. Praticamente não há, né? Mesmo nos institutos de pesquisa, como o IPEA, por exemplo, tem uma ou outra mulher que se sobressai, mas ainda é um domínio masculino. Mas nas redações existe as mulheres estão meio que tomando conta, mas ainda é um crescimento limitado, e no final das contas é um universo masculino que acaba sobressaindo mesmo, né? Eu vivo dizendo, eu vivo num universo masculino, pela cobertura, pela área que eu faço, né? É um universo masculino, não dá para ter ciúmes de mim porque eu vou almoçar com fonte, ou tomar café com fonte, eu vou encontrar com fonte, porque 95% das vezes vão ser homens, né? Os encontros vão ser com homens. Então, quer dizer, o ambiente é masculino, a mulher tem a sua inserção, mas de alguma forma ela continua sendo um ponto diferente nesse universo mais masculino, e a gente tem que lidar com isso lá fora, quando a gente se percebe sozinha num ambiente cheio de homens, e tem que lidar com isso também dentro de casa, na própria família, na rede de amigos e tal, que percebe esse nosso isolamento num mundo tão masculino, né? É uma questão que a gente tem que lidar mesmo. E como lidar com isso? Primeiro, eu acho que muita transparência, né? Principalmente na relação com o marido, com filhos e tal, né? Que é uma coisa, às vezes é difícil, mas fulano não te canta, porque é tão comum imaginar que um homem vai sentar com uma mulher, já ouvi isso, que é interessante, que é isso, e que, né, assim, olha, se isso acontecer, eu levanto da mesa e vou embora, porque o dia que, né, pode ter alguma admiração por mim, além da minha competência jornalística, pode, mas isso não pode fazer parte da conversa. O dia que isso vier para a conversa, eu levanto e vou embora, e aquela fonte está fora do meu escopo. Graças a Deus isso não aconteceu, né? Aconteceu em Brasília, mas eu era jovem, mais ou menos nessa coisa, né, de achar que pode fazer uma piadinha inofensiva e que de inofensiva não tem nada. Mas tem um pouco de a gente se impor, de ter credibilidade, de ser muito transparente, né, de dizer, olha, o dia que esse personagem da cantada ou da brincadeira aparecer numa conversa de trabalho, porque é entre um homem e uma mulher, eu levanto da mesa e vou embora, né? Então, acho que esse é o jeito de lidar. Ainda não aconteceu, acho que a gente também acaba impondo um pouco na postura a forma de como é que a gente quer ser tratada, né? Quer dizer que você acha que tem muito a ver com a própria postura, né? De você Infelizmente, se colocar... exatamente, a gente tem que se colocar, né? Porque aquela coisa assim, se você recebeu uma cantada foi porque você deu espaço. Se ele falou com você assim foi porque você deu uma abertura, né? Quer dizer, nunca pode ser uma coisa exclusiva vindo do homem, porque ele achou que ele tem o direito de avançar, né? Tem muita gente que interpreta assim, se fulano te deu uma cantada é porque você deu uma abertura e tal. É uma linha tênue entre a gente ter algum grau de liberdade para conversar com a fonte e um respeito pela profissional, né? Um encontro profissional, né? Mas eu percebo essa linha tênue. Não sei se a Érica passa por isso. Eu acho tão absurdo que essas situações aconteçam e tão inaceitável. Eu fico muito feliz que seja um assunto que esteja sendo debatido. Hoje em dia não concordo com as visões de todas as mulheres, quer dizer, acho que tem opiniões divergentes, o debate não é uma coisa só, que bom né? que existam opiniões divergentes e que bom que o tema está sendo discutido, porque é inaceitável, né? Isso não deveria acontecer. A gente não vê o contrário, né? Assim, isso não é um tema, um problema para os homens, né? Para os nossos pares. Não deveria ser para a gente. Eu também, é curiosa, a Thaís está falando, eu
não me lembro, assim, de nenhuma situação marcante no tratamento com a fonte, não. Me sinto bastante respeitada pelas pessoas que eu entrevisto, que bom, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é a realidade, acho que não é a realidade predominante, acho que deve estar melhorando, mas acho que muitas mulheres ainda passam por situações constrangedoras que não deveriam acontecer. Eu lembrei de uma situação, numa discussão acadêmica, que eu estava no meio de vários homens e tinha um ministro, e aí o ministro falou para mim, mocinha, me traz uma água. Aí eu falei, não, foi minha postura, eu falei, não, eu tô aqui igual todo mundo, não vou levantar, trazer uma água, né? E eu acho que tem muito disso, né? De assumir a postura, não, estou aqui como igual e não vou... Porque na cabeça dessa pessoa, certamente, a figura feminina para ele é para isso, serve, né? É até cultural, né? Não adianta a gente pegar em armas e dizer e tal, mas é só uma questão de você, não sou eu que vou fazer esse papel. Eu acho que é uma boa dica até para quem está acompanhando, né? E pensa como agir na carreira, eu acho que marcar a posição é muito importante. Eu lembro, tem uma amiga muito bem-sucedida e que tem um cargo importante, ela uma vez falou que eu não me lembro se era um superior, eu acho que era um par dela, que ela percebia que sempre que ele falava com ela e com outras pessoas, se referia a elas como garota ou menina. Aí ela falou assim, mas vem cá, por que você não chama os homens que trabalham aqui de garoto, menino? Assim, né? E ele, desculpe, não tinha me dado conta. Então eu acho que... essa conscientização é importante. A gente até estava falando sobre isso antes, né, Sabina? Até porque tem casos em que são, claramente, podem ser classificados como falta de respeito, discriminação. Tem outros que é uma questão cultural, como você estava falando, que a gente estava falando, tem empresas hoje em dia, as empresas que acho que estão conseguindo lidar melhor com esse tema, elas dizem que é muito difícil você chegar ainda numa situação de igualdade de oportunidade para homens e mulheres, mas que parte do processo passa por você admitir que existe um olhar diferente, que eles chamam de vieses inconscientes, né? Quer dizer, são os vieses inconscientes ajudam a explicar por que não é algo proposital, é algo que você às vezes faz não sem exatamente. É um eufemismo, aí entra, né? Você pode, mas classificar isso de hipocrisia. Que hipocrisia, viés inconscientes, é discriminação. Mas eu vejo como um lado positivo da questão, que seja tratado, que se reconheça que existe um olhar diferente, que as pessoas... Porque ao você falar isso, não me chama de garota, ou a empresa reconhecer, chamar seus funcionários, seu nível hierárquico mais alto e falar, olha, presta atenção, tem essa decisão que está sendo tomada, não é porque a pessoa em questão é mulher, e eu acho que o fato de você levar as pessoas a refletirem sobre isso ajuda a começar a construir um pensamento diferente. Uma coisa que eu queria falar, que a Érica está dizendo aqui, eu participo de alguns fóruns sobre a discussão, principalmente da participação de mulheres em cargos de liderança, né? Porque é muito difícil chegar lá. E eu percebo que nos últimos anos, né, tem algumas iniciativas que resolveram trazer os homens para o debate. Sim. Então, os seminários, os encontros, são com homens em posição de liderança, né? Não é acusatório, não é inquisitório, é de debate, inclusive para entender como é que os homens, que afinal de contas estão na liderança, né, como é que eles se veem atingidos pelo movimento de conscientização e de abertura para as mulheres, né? Porque não adianta a gente ficar só nós discutindo, né, os grandes movimentos, feministas ou não, mais radicais ou não, que entre nós a solução não vai estar, né? A solução vai estar onde a liderança está. Nos tomadores de decisão, né? Onde a liderança está, e está no mundo masculino. Então, nós temos que não só entrar nesse ambiente, como a gente tem que participar, o debate tem que ser entre todos, né? E é interessante essa questão de trazer o homem. A Érica estava mencionando o caso de umas empresas, né, que
que existem grupos trabalhando junto com as empresas para decidir, por exemplo, novas contratações. Então vamos, uma espécie de consultoria, né? Então vamos aqui, precisa ter candidatas mulheres para concorrer a esse cargo, precisa ter mulheres nas tomadas de decisão de novos cargos para não ficar a coisa só dos homens decidindo. O que vocês já veem, já observam de movimentação nesse sentido, assim, das empresas tentando... Eu conheço algumas empresas que, eu não sei se para todos os cargos ou alguns cargos, elas decidem que é obrigatório que... cota? Não é, eles dizem que não é cota, né? Aí, entrando no debate semântica, da palavra, né? a semântica, Isso, mas que você precisa ter candidatos de ambos os sexos, ou que tem que ter uma representatividade feminina necessariamente entre as pessoas que serão consideradas para um cargo. E que entre os selecionadores também precisa haver uma presença feminina entre as pessoas que vão selecionar. É uma forma de... O que eu vejo é que assim, não vai acontecer por milagre. Você tem que ter uma movimentação, uma né? movimentação, Tem que uma forçar mão uma que movimentação. direcione nessa situação, porque só esperar o efeito de tudo que é debatido e falado em redes sociais, que as coisas vão melhorar. Não, você precisa de iniciativas específicas e sinceras, transparentes, e isso passa por, de novo, reconhecer que seja discriminação ou, de novo, tal viés inconsciente, que tem algo que faz com que a mulher seja tratada de uma forma diferente. Olha, gente, eu estou pensando aqui, né, em termos estatísticos, com o que a gente trabalhou até hoje, né? Há muitos anos a gente recebe, por exemplo, do IBGE, todas as pesquisas e tal sobre, ou demográficas, de trabalho, enfim, né? Há quantos anos a gente não vê as mulheres com renda menor, né? Só que este dado exclusivamente nunca foi capaz de gerar alguma cólera forte o suficiente para forçar um debate sobre isso, né? Foram outros temas que acabaram, e outras pesquisas, e outras relevâncias sobre a discriminação da mulher que acabaram fazendo com que o tema passasse, saísse ali da estatística do IBGE pequena para uma discussão, para outras pesquisas, para outros números que mostrem de verdade como que está caminhando a mulher nesse sentido. Então, só dizer que a mulher ganha menos, né, parece até que a gente já tinha se conformado com as justificativas, porque a gente... Em média, 25% a menos no mesmo exatamente. cargo, né? Mas a gente já sabe disso há muitos anos, a gente sabe disso, né? E nunca foi capaz, esse número, essa consciência nunca foi capaz sozinha de gerar um debate que provocasse mudanças. Então, o que eu percebo nos últimos anos, que por convicção ou por pressão, as empresas estão mudando. Então, hoje você já tem índices, né, empresas, consultorias e iniciativas não governamentais, terceiro setor, que trabalham exclusivamente na criação de índices e ferramentas de medição da participação das mulheres na empresa, nos cargos de liderança e por aí vai. E as empresas adotando esse índice como um valor. Então, isso é uma coisa que há 5 anos não existia. Hoje já existe, né? Com participação da imprensa, indo atrás, enfim. A questão da violência contra a mulher, né? A Maria da Penha e depois a quantidade de pesquisa e números que tem surgido, né? Em que a gente fica sabendo cada vez mais, com mais detalhe e profundidade, o que essa diferença... onde essa diferença alcança, que não é só na questão salarial, né, também tem ajudado a consciência da questão da mulher. Então, eu vejo muito avanço de poucos anos para cá, uma coisa de pouquíssimos anos para cá. Então, quantidade de informação, o interesse, o nascimento e a decisão de mulheres de se unirem com um propósito não só de falar, mas com o propósito de buscar ferramentas de medição e de ferramentas de mudança para que as empresas possam tomar uma decisão mais correta. É pequenininho ainda, mas já é uma mudança que eu percebo que saiu de uma conversa
entre mulheres e passou a ser uma conversa corporativa, com outro tipo de cobertura na imprensa e por aí vai. E na verdade o assunto é muito novo. Eu recentemente vi um estudo da GV sobre a primeira geração de mulheres que estão se aposentando em cargos importantes, em cargos de chefia. A gente está vindo logo atrás e a gente já está discutindo mudanças importantes, pensar em termos geracionais, a minha avó foi proibida de estudar porque era mulher, né? E a gente está aqui discutindo o salário. Quer dizer, na verdade, a gente está tentando fazer muita coisa em pouco tempo, né? Porque o choque agora está muito grande, né? Mais mulheres têm voz, mais mulheres tentam se movimentar. E enquanto você falava, eu lembrei de uma lei que recentemente saiu bastante na imprensa, na Islândia, que o governo da Islândia agora, toda empresa com mais de 25 funcionários tem que atender a uma espécie de um ISO de igualdade de gênero para salários, né? Que todo homem e mulher tem que ter o mesmo salário se tiver a mesma função. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês, voltando para o comportamento, né? O que a gente pode fazer? Também mencionando um estudo de umas pesquisadoras de uma universidade americana, Carnegie Mellon. Elas verificaram o seguinte, que tem uma questão óbvia dos vieses inconscientes das empresas, enfim, que por um motivo ou por outro, né, oferecem salários menores, mas elas dizem que as mulheres não negociam. Então, quando uma mulher ela oferece um salário baixo, quando ela tem um salário baixo como oferta, ela fica quieta, enquanto que o homem fala, não, eu não quero isso. Vocês concordam com isso? Que as mulheres, elas ficam, por algum motivo, elas negociam menos, elas aceitam menos alguma coisa comportamental? Custo acreditar que tem algum traço da personalidade, o homem é mais agressivo nas negociações que a mulher, talvez. Eu acho que é a percepção de que você já não vai conseguir, já não vai entendi. Entendeu? Eu acho que se tem algum condicionante de natureza psicológico, ele tem menos a ver com traço de personalidade, Claro. até porque eu acho que personalidade a gente muda, né? E mais com, acho que pode ter mais a ver com conformismo, Isso que eu ia entendeu? falar, O conformismo que os ingleses chamam de, né, o efeito os americanos, não sei, a expressão conhecida em inglês, que é o efeito do teto de vidro, né? Ou seja, é um teto de vidro, por ser de vidro, ele é invisível, mas que você sente quando você bate sua cabeça lá, você sentiu que você atingiu, né? Então, eu acho que é isso, é um pouco resquício de tudo isso que a gente está falando, né? São milênios de uma sociedade patriarcal, em que o conformismo para a mulher, ele está em todas as áreas, né? Se conforme com o que você tem, se conforme com o marido, se conforme com o emprego, se conforme com o salário, se conforme, né? A gente, das nossas bisavós e bem para trás, ainda é forte a coisa do conformismo para a mulher, né? Mas eu acho que está mudando. Você mesmo falou que você percebeu e foi perguntar por que um subordinado seu ganhava menos. Essa geração que está aí, ela não está mais aceitando. A consciência de que pode ser diferente ou deveria ser diferente ou isso não é aceitável, eu acho que é isso que pode levar à mudança, acho que já tem levado. Quer dizer, faz parte da mudança ter essa atitude, porque, né, a gente entende, mas eu vou ganhar menos porque eu sou mulher? Não. Então, eu acho que é. Não, mas tem uma outra coisa também que eu acho que ainda existe muito e que a gente precisa falar mais, que é o interesse dos chefes em saber se a gente já teve filho, se a gente quer ter e quando é. O que isso tem a ver com a minha competência intelectual, com a minha competência produtiva, né? O que isso tem a ver com isso? Não, é porque você vai sair de licença maternidade. Então, a maternidade ainda é tratada como uma punição. Eu acho que os que não perguntam, a grande maioria deve pensar. Claro, não, às vezes não pergunta porque o constrangimento para esse tipo de inquisição, né? Mas assim, infelizmente, pode ser uma bobagem da minha cabeça, mas eu não tenho dúvida de que isso ainda tem um peso muito relevante, principalmente para as mulheres ali na faixa até os seus 35, 38 anos. Que é o momento em que, em geral, as mulheres assumem cargo de liderança. Exatamente. Né? Que é isso que eu falei no início, né? Ou ela vai ter filho e vai parar, ou a dúvida é se promove, vai que tem filho, né? Então fica... Tem um estudo super interessante de uns pesquisadores americanos, uma delas é mulher, não sei se todo o grupo, eu acho que tem mais de um estudo já nesse sentido, mas é das, como é que eles chamam? Os processos de seleção cegos, né? Eu acho que eles se aproveitaram de
exemplos reais de empresas. Um deles é de uma orquestra, acho que não sei onde, mas uma orquestra que resolveu adotar um processo de seleção em que os currículos não vêm identificados. Então, Se e é aí homem ou eles mulher? compararam, não tem isso, não tem um nome, tem só o seu currículo. E eles percebem, a conclusão é que existe, entre o antes e o depois, tem uma mudança. Mais mulheres passaram a ser admitidas. Eu acho que esse ponto da maternidade Crucial na discussão, é essencial. né? Recentemente também um estudo que saiu na imprensa, o pessoal está comentando, dinamarquês, né, feito na Dinamarca, que é um exemplo de igualdade de gênero, e até na Dinamarca eles acompanharam a carreira de homens e mulheres, e depois do primeiro filho, a carreira do homem, né, o salário continua em ascensão e o da mulher despenca e fica estagnado, depois logo do primeiro filho na Dinamarca. Quer dizer, tem um efeito que é até um efeito difícil de entender, né? O que acontece? A mulher deixa de ser promovida, ela sai do mercado, ela deixa de mudar de emprego, mas o fato é que, de acordo com os dados, existe uma perda que até o artigo chama de punição. É bem recente, é um estudo de uma universidade no Reino Unido, mas é isso, né? A penalidade do filho, né? A punição do filho. E eu falei, a maternidade ainda é uma punição, né? O que é uma loucura, porque se a gente não fizer filho, né, não vai ter gente para ocupar os cargos. Mão de obra, né? Não vai ter mão de obra para frente. Deveria ser o contrário, né? Exatamente. E vocês duas têm filhos, eu não tenho. E eu estou justamente nesse momento que eu estou pensando o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, porque eu acho uma loucura ter filho e trabalhar, para mim é uma coisa muito difícil. Como que é para vocês e como vocês sentiram isso e o que dá para dar de dicas e conselhos ou para quem está nesse momento de discussão e quer ascender na carreira e pensa em ter filho, o que vocês conseguem? Érica começa. A Érica tem 3 bebês em casa ainda. 3 filhos. Eu tenho 3 filhos pequenos, né, de 8, 5 e 2. Eu acho, essa questão, a gente estava falando disso ontem, é um ponto muito sensível. Não tenho as respostas, não, acho que ninguém tem. Em primeiro lugar, as empresas, voltando um pouco à questão das empresas, acho que as empresas que começam a ter preocupação sobre isso são aquelas que conseguem ter um olhar, um entendimento, acho que começa a ter uma compreensão, eu acho que talvez isso explique, que vocês estavam falando que é um movimento recente, de que é positivo você ter homens e mulheres e negros e pessoas com diferentes opções sexuais, porque a diversidade é positiva, né? Porque você ter diferentes olhares ajuda a você chegar a resolver problemas, melhor resultado para um problema, né? Você imagina, se todo mundo, se você tem uma concordância total, todas as pessoas pensando, é muito difícil imaginar um ambiente onde possa ocorrer inovação, soluções melhores. Então, eu acho que parte disso, né? Então, eu acho que isso tem começado a acontecer ainda timidamente, que ainda precisa avançar muito. As empresas precisam entender que realmente a maternidade é um marco na vida da mulher, ainda diferente do que é para o pai. Não estou aqui de forma alguma falando que o pai não possa, não deva. Meu marido é um super pai, participa de absolutamente tudo comigo, mas assim, quem tem o filho é você. Acho que já existem pesquisas que mostram hoje que tem homens que têm até depressão pós-parto também, eles podem sentir, mas acho que é difícil ser comparado com o turbilhão hormonal e as questões mesmo, né? de vida que você tem lá, que você passa a ser, né? Você tem aquele bebezinho que você que carregou, você que amamenta, a licença maternidade ainda você citou aí o exemplo da Dinamarca, você tem alguns países que tentam oferecer o mesmo tempo, ou pelo menos mais tempo, tem iniciativas positivas nessa direção em vários lugares, inclusive aqui, mas você tem uma questão, acho que biológica, que precisa ser levada em conta, e a partir do momento que você leva em conta isso, você precisa ter um tratamento diferente, você não pode tratar pessoas com questões
diferentes como de maneira igual, né? De maneira iguais. igual. Mas isso né? não tem nada a ver com a competência, né? Não tem nada a ver, mas você precisa valorizar claro, isso, é o né? contrário, pelo contrário, Então, você valoriza isso, a chance de você reconhecer a competência daquela mulher é maior ainda. Então, assim, agora, finalmente respondendo essa questão, eu acho, eu estava falando para a Sabine ontem, é uma questão acho que até um pouco polêmica, eu acho que pode ser que, mesmo num ambiente de total igualdade de oportunidades e tal, algumas mulheres podem decidir que preferem, por exemplo, reduzir o ritmo, cuidar dos filhos. Tem homens que também podem decidir isso. Alguns decidem, aliás, né? Tem famílias, é mais raro de ver, mas você não tem como saber como seria ou como pode ser, ou se a participação feminina pode, de fato, aumentar, você ter mais mulheres buscando oportunidades e brigando por salário e tal, se você não oferece a mínima condição ela para isso. Ou seja, enquanto você ouvir casos, como eu já ouvi vários, de mulheres que falam, eu vi uma há pouco tempo, me contou numa entrevista que a pressão era tão forte no trabalho que o filho nasceu numa sexta, na quarta-feira da semana seguinte ela estava participando já de reunião, com um mês. Ela já teve que fazer uma viagem. Assim, quando você tiver situações como essa, é muito difícil. É quase como um teste, né? Não, e certamente ela vai porque ela está sob ameaça, né? Muitas mulheres têm, que é um assunto um pouco falado também, que é a demissão quando volta da licença maternidade, se ela tem medo. Então, exatamente, claro, porque é um ambiente competitivo. Eu vivi um pouco uma história diferente, porque eu demorei eu esperei bastante, até em função da minha carreira. Eu fui ser mãe a primeira vez aos 35 anos, né? Então agora eu vou revelar a minha idade, porque eu tenho um filho de 13, o meu mais velho, mas eu não tenho problema com isso. E quando eu resolvi ser mãe, eu estava assim no auge da minha carreira, literalmente no auge da minha carreira. Eu tinha saído de Brasília, vindo para cá, e eu trabalhava na TV Globo e eu tomei a decisão de não voltar. De curtir a minha maternidade, né? E eu sofri a pressão contrária. Como assim você vai parar de trabalhar? Até dentro de casa, que eu sou uma família de muitas mulheres, eu tenho 6 irmãs, então eu sofri a pressão contrária, né? Como se eu estivesse prejudicando a imagem daquelas mulheres que batalham, né? Eu tive o privilégio, que eu considero isso privilégio, de poder não precisar trabalhar para sustentar a minha família, né? Eu tive o privilégio de poder escolher viver aquele momento. Eu fiquei 5 anos fora do jornalismo, eu fiz outros trabalhos, eu acabei voltando a trabalhar com outras coisas, mas fora do jornalismo, que tem uma demanda de presença e fim de semana, não tem hora, muito mais forte, eu acabei tendo os meus 2 filhos com 5 anos de diferença e aí na crise dos 40 eu resolvi que eu não podia ser outra coisa a não ser jornalista, né? E tomei algumas decisões, da carreira ser um pouco diferente, sim, de participar menos das questões cotidianas da escola, mas estar presente nos momentos mais importantes, né? E de buscar um outro equilíbrio entre a minha presença como mãe e a presença daquela coisa do cotidiano, porque para muitas mães, às vezes, isso é mais importante, né? Por isso que eu acho que não tem dica nem conselho, vai da capacidade emocional de cada uma, de conseguir deixar o filho tão novinho na escola, né? Às vezes tem até uma condição que pode manter o filho longe da escola, mas eu, por exemplo, quis levar meus filhos para a escola com 1 ano e pouquinho, eu botei na escola, mesmo estando em casa, porque eu achava que aquilo era importante, mas isso é a minha condição, a minha competência emocional de me desgarrar das crianças, mesmo estando em casa. Então, a pressão, o que eu entendo é que a pressão ela existe para todos os lados. Quando a gente decide parar, a gente está ferindo a classe. Quando a gente não para e está sendo pressionada a aparecer na semana seguinte, no mês seguinte, a gente está sendo abusada, nós estamos sendo ameaçada pelo sistema. Então, está conosco a responsabilidade de superar todos os desafios, o de ir, o de ficar, o de ir mais ou menos, o de ir menos, o de querer ir mais, o de desafiar por mais salário, por desafiar por mais espaço, desafiar pelo respeito ao momento da maternidade, independentemente da minha competência, né? Tá conosco essa responsabilidade de desafiar todas as pressões, as que vão e as que voltam. Muitas vezes sem experiências pregressas, né? Porque muitas de nós, as nossas mães não trabalharam, então você fica... Mas eu reproduzo você não tem modelo, você não tem referência. Então, na verdade, cada mulher que, ao decidir ter filho ou não,
e trabalhar ou não, está criando um modelo próprio, né? Por isso que você falou, não dá para dar um conselho. Eu vejo esses dilemas eu tenho diversos grupos de WhatsApp de mães da escola e hoje mesmo falávamos exatamente sobre isso. Eu no fim de semana semana passada entrevistei uma senhora de 72 anos que resolveu virar empreendedora há 5 anos. E antes ela fala, eu era professora e resolvi quis parar para cuidar dos meus filhos. E ela fala, hoje eu sou muito feliz de ter tomado essa decisão e ter mantido meu foco, a expressão que ela usa, assim, de ter me mantido firme, porque sentia muita pressão ao contrário. Ela conta uma história para mim foi muito tocante, ela falando que uma vez ela estava, uma mãe da escola dos filhos, elas tinham um esquema de revezar carona e ela precisou trocar o dia, essa mãe falou, mas por que você precisa trocar? Você não faz nada. Se você não faz nada, você não trabalha fora. Então, mas é isso que a Thaís está falando, você sofre pressão, qualquer decisão, não existe perdão, né? Você resolveu trabalhar muito, nossa, os filhos estão abandonados. Você resolveu parar de trabalhar, virou princesa você não faz do nada, lado, nossa, mas como assim, você só cuida dos filhos? Eu estou numa situação hoje em dia intermediária, eu dei uma desacelerada no meu ritmo e eu mesma me cobro, né? Não sei, mas será que tem hora que eu penso, devia estar trabalhando mais, me dedicando mais à minha carreira. Eu, como você, tive filho também no auge, com 34, também revelando aqui minha idade. E deveria estar trabalhando mais, ou eu passo também pela crise contrária, eu devia parar totalmente e cuidar só dessas crianças hoje. Eu deixei um em casa doente hoje, e é difícil, muito difícil. A gente vive em crise. E eu acho, e são questões que para os homens, eles lidam com isso de uma outra forma. O que, às vezes, eu também acho que se enquadra por conta que é uma outra questão que eu acho que é crucial, que ela precisa ser debatida nesse contexto, que é, em algumas situações, coitados dos homens também, né? Que não podem, como a gente estava falando antes, faltar o trabalho para levar um filho no médico, porque a mulher culturalmente, fazer isso... os homens mesmo, eles sofrem por não poderem assumir, hoje eu não vou trabalhar porque eu tenho uma questão com o meu filho. Muitos mentem, né, ou driblam, que é a coisa tão mascarada e difícil que fica... difícil também para os homens. É difícil. Então, assim, acho que também não dá para esperar que ocorra alguma mudança positiva nesse sentido, de maior equilíbrio, se as sociedades não passarem também a ver os homens como parte do processo. Assim, né? como na questão da liderança, que a gente tem que discutir com eles, não dá para falar da maternidade sem levar em conta o parceiro. E por isso que eu falo que o contrafactual é muito difícil imaginar como seria de outro jeito, porque não é, né? Então, não existe o contrafactual. Se aos pais fosse permitido também, de repente, cuidar mais, se envolver mais, sofrer mais, talvez fosse mais fácil para as mulheres que têm filhos. Mas, assim, considerando tudo isso, e eu sinto muito isso na pele todo dia, eu acho que a questão de igualdade, de se oferecer mais oportunidades e oferecer um olhar diferente para pessoas que têm situações diferentes, ajuda muito a motivar a mulher a voltar, a deixar um bebezinho. Eu já ouvi uma vez de uma mulher essa questão, o propósito da maternidade é muito forte. Então, uma vez que você tem um filhinho pequeno em casa, você precisa ter alguma outra coisa que te ofereça um propósito muito forte também, que te motive para valer a pena você superar essa questão da separação, ter essa compreensão que... né, seu filho vai crescer feliz, também vai crescer feliz se você estiver trabalhando, é possível encontrar um equilíbrio. Agora, se você vai para um trabalho que é um lixo, que não vai ter... diminuir as suas funções. Que tem a ver com as oportunidades também. Tem mulheres que, infelizmente, são obrigadas a trabalhar até pelo sustento da família, né? Então, nós que temos de novo, né, esse privilégio e não só de poder escolher, mas de ter o microfone de debater, eu acho que a gente tem que considerar, tem que levar isso em consideração, né? Tem que
as pressões são por todos os lados, né? Como a Érica disse, não tem perdão. Qualquer decisão que a gente tome, ela vai sempre... E é uma coisa que eu falo para os meus filhos, né? Em alguns momentos que eles me cobraram, porque eu fazia um programa à noite, então perdi várias dormidas dos meus filhos, que é um momento mais delicado, e eu dizia para eles, olha, filho feliz é quando a mamãe está feliz, né? Então, a mamãe se sente inteira quando está trabalhando. Então, eu vou estar inteira com vocês quando eu sou inteira também na minha vida e vocês estão tendo a vida de vocês. Então, a gente pode até discutir um equilíbrio melhor da nossa convivência, mas se eu não estiver fazendo isso, eu não vou estar inteira e eu não vou estar feliz e eu não vou ser uma mamãe feliz. Então essa é uma conversa que eu tenho sempre com eles desde pequenos, né? Filho feliz é o filho que tem a mãe feliz, né? E a gente, se estiver feliz, a gente vai se desdobrar e vai estar presente nos momentos que dá e nos momentos que não dá, a gente vai saber contornar. A gente conversou a respeito das gerações frustradas, né, de muitas mulheres antes de nós que abandonaram a carreira, que não queriam abandonar e que quando os filhos crescem, elas acumulam uma frustração e culpam os filhos por ter abandonado. Então, isso o filho carrega. Né? Nossa, minha mãe me abandonou, então realmente o caminho não é esse. Eu acho que o que fica aqui, eu acho que é para quem estiver assistindo, uma análise do seu próprio comportamento, né? Se eu for um tomador de decisão, se eu sou homem, se eu sou mulher, como que eu estou tomando as decisões, como que eu estou olhando o outro, em casa ou fora de casa. E até a questão do julgamento, né, entre nós mesmos. Como que eu julgo a mulher que não quer ter filho, a que tem e trabalha, a que para, quer dizer, eu estou criticando, acho que é essa a principal mensagem, pelo menos para mim, eu acho que essa é a mensagem. Que bom. Obrigada. Obrigada a vocês. Foi ótimo, meninas.